Bom, vamos lá. Dando sequência à nossa aula sobre ideologia, agora eu vou fazer uma análise da ideologia enquanto uma categoria do pensamento marxista. Então, como é que o Marx reapropria esse conceito de ideologia e como é que ele usa esse conceito para pensar a sociedade, as relações sociais? Veja, então, o conceito de ideologia ele é muito mais amplo do que a forma como a leitura marxista o coloca. No entanto, a forma como Marx usa o conceito de ideologia, ou reescreve, ou faz uma releitura sobre ele, é a forma que a gente mais usa o conceito no dia a dia. Então, para o Marx, a ideologia é esse conjunto de representações e ideias, de normas e condutas, formas de agir, na qual os indivíduos são levados ou conduzidos a agir de acordo com as ideias da classe dominante. Por isso que as classes dominantes, no caso do capitalismo, a classe dominante é a burguesia, ela mantém também o controle sobre os meios de produção de informações, ou sobre os meios de produção de ideias. Afinal de contas, qual a classe social que é a dona dos jornais? Qual a classe social que é dona da televisão? Qual é a classe social que é a produtora da cultura e do pensamento? Qual é a classe social que informa a população sobre o que está acontecendo no mundo, no país, no seu redor? Qual é a classe social que escreve, que pensa, que apresenta um noticiário político? No capitalismo, essa classe social é a burguesia, a classe média alta. Marx, há um conflito, um confronto de classe, aquilo que a gente viu lá no primeiro, no primeiro bloco de aula sobre materialismo histórico entre a burguesia e o proletariado. Óbvio que na sociedade capitalista moderna, aquela que o Marx não viveu, mas a qual a gente vive, há uma, há uma clara observação de que a gente vive numa sociedade de classes, ou seja, então vale a tese marxista, a sociedade está organizada por classes sociais. Todos vocês que estão me assistindo sabem que pertencem a uma classe social. Talvez tenha até dificuldades no Brasil de identificar com essa classe social. Será que eu sou pobre? Será que eu sou classe média? Será que eu sou classe média média, classe média alta, classe média baixa? Será que eu sou burguês? Qual que é a minha classe social? Você consegue identificar a sua classe social? Bom, enfim, independente de qual seja a sua classe social, o que o Marx está querendo dizer é que no capitalismo a ideologia capitalista é necessariamente a ideologia burguesa. Quem promove as ideias que têm um efeito sobre o comportamento das pessoas é a classe dominante, é a classe que detém o poder, né? E se expressa nesse sentido do controle dos meios de comunicação. Então, dos jornais, da TV, dos noticiários, das revistas, dos livros, da produção cultural. Quem detém o controle hegemônico disso é a classe burguesa, ou seja, são os ricos. Então, a visão de mundo, que pode ser uma das formas simples de se entender o conceito de ideologia. Então, qual que é a sua ideologia, né? Como é que você vê o mundo? As visões de mundo são as visões de mundo que interessam à classe burguesa. É óbvio, você vai naturalmente, numa construção social, privilegiar a sua visão de mundo. Então, os meios de comunicação defendem os interesses da burguesia. Eles defendem os desinteresses da classe trabalhadora. Não seja ingênuo de achar que os meios de comunicação vão defender o interesse da classe trabalhadora. Agora, qual que é a questão? A questão é, então, que no arranjo da organização capitalista, a classe burguesa, por deter o poder sobre os meios de comunicação, é a responsável por deter o controle sobre a ideologia. E ela provoca, né, um fenômeno, né, de sujeitos que acreditam em ideias e que são levados a acreditar em ideias que prejudicam a si próprio. Por exemplo, quando os trabalhadores são levados a acreditar pelo governo que a reforma trabalhista, que vai favorecer o patrão e não o empregado, vai favorecer ele mesmo, que é bom mesmo, que o país precisa disso. E que quem tem que pagar a conta, o preço dessa conta, é o trabalhador e não o empresário. É o mais pobre, não o mais rico. É quando a gente não fala, por exemplo, da taxação das grandes fortunas. De se taxar, ou seja, de sobretaxar, ou seja, de se cobrar impostos sobre os mais ricos, um imposto maior, que esse imposto seja revertido em construção de políticas públicas, né? Na execução de políticas públicas que favoreçam os mais pobres, a construção de meios de transportes públicos, de hospitais públicos, de escolas. Então, quando a gente está, por exemplo, num momento de crise como esse,
do coronavírus, a gente vê a importância de se ter, né, hospitais públicos, transporte público eficiente, para que as pessoas vivam, né, a construção de uma sociedade mais justa, também a condição de que mais pessoas tenham possibilidade de viver e de enfrentar momentos graves que nem esse que a gente vive. Então, a ideologia ela trabalha sobre esse plano do poder. E na ótica marxista, a ideologia ela influencia, né, por um campo de ideias, uma forma de comportamento. No caso da ideologia burguesa, a ideologia capitalista, ela favorece o campo de ideias da burguesia. Talvez por isso incomode muito em tempos de ascensão da burguesia, ou em tempos de crise, ou em tempos de possível exposição de tudo que é ruim no capitalismo, por isso que incomoda muito a burguesia a expressão de qualquer outro tipo de ideia que venha contestar a ideologia capitalista. Por isso o incômodo com o socialismo, com o comunismo, ou com qualquer outro tipo de possibilidade que não seja a possibilidade capitalista, neoliberal, radical, que vai nos levar a uma continuação desse Estado, onde a ideologia burguesa ainda vai se sobrepor sobre a consciência e se sobrepor sobre a ação do sujeito. É uma ideia de que a ideologia ela pode ser uma forma de camuflar a consciência. Então, os meios de comunicação dizem para o trabalhador que é assim mesmo. Né? Os filmes da Disney, tem uma passagem num texto do Adorno chamado Dialética do Esclarecimento, onde ele está falando sobre a indústria cultural e o papel também da indústria cultural em fazer com que a gente se acostume com a vida como ela é. Essa ideia talvez de aceitar a vida como ela é. Então, aquela ideia de que o trabalhador ele é acostumado a assistir os desenhos da Disney, o Pato Donald apanhar todo dia e tomar uma sopa todo dia do seu patrão, para que ele também se acostume na vida real a entender que a vida é dura mesmo, né? Que os patrões são duros, que ele tem que trabalhar. Então, é uma forma de normatizar o comportamento e a conduta capitalista como sendo a única possível. Então é assim mesmo, o capitalismo funciona assim. Aí quando a gente chega em situações ápice de crise que nem essa, a gente faz perguntas que a gente devia se fazer todos os dias. Ah, fica em casa, hashtag fica em casa. Beleza, maravilhoso, todos nós concordamos com isso, eu espero que vocês concordem, mas e as pessoas que não têm casa? O capitalismo é um sistema que produz pessoas que não têm casa. E veja, a ideologia nos ajuda a camuflar isso. Então, há uma outra série de informações que nos seduzem, que nos fazem destinar a não pensar, ou seja, como é que essa ideologia produz em nós uma conformidade de viver com um sistema que nos explora? Por que os mais pobres não se rebelam contra os patrões? Por que os empregados não se rebelam contra os empresários? Aquela colocação que eu fiz sempre para vocês nas aulas. Então, o dono do McDonald's, detentor do meio de produção, né, dono da empresa, ele vai continuar a cada dia mais rico, ele, sua família, seus familiares, sócios, etc. Os empregados que trabalham nessa grande indústria capitalista vão sempre continuar pobres. Ninguém vai enriquecer, vai ter uma vida de fortuna, o mínimo de luxo ou de bem-estar básico social trabalhando no McDonald's. Por quê? Porque tem uma alta exploração sobre o trabalho. Agora, como que as pessoas são convencidas a consumir, a não contestar, a não xingar essa marca, a não ter uma posição crítica contra ela? São convencidas pela ideologia burguesa. A gente acaba com o tempo aceitando isso como normal. Então, a ideologia é um corpo sistemático, ou seja, um sistema de relações que nos ensina a pensar e a partir desse pensar nos ensina a agir, ou seja, como é que a gente age, de acordo com aquilo que aquelas ideias nos dizem que é o correto a se fazer, o que nos dizem como devemos agir. Então, a ideologia ela cria essa relação dos indivíduos com a sociedade e pré-determina, ou seja, pré-diz como é que se deve se comportar, ou como é que você deve agir. Então, é que muitas vezes nós estamos dominados, ou nossas consciências estão dominadas por ideologias que não são favoráveis a nós mesmos e nos prejudicam. Que no final das contas, estão produzindo um mundo que a gente vive, que é esse mundo desigual, e do qual não há superação de problemas como a pobreza, como a miséria, como a fome, como o desemprego. Por quê? Por que a gente tem desemprego no mundo que tem sujeitos bilionários? Por que a gente tem pobreza no mundo que as pessoas jogam comida fora? Se toda a comida que é jogada fora no mundo dá para alimentar as pessoas que morrem de fome, por que tem pessoas que morrem de fome? Por que tem pessoas que não têm onde morar? É esse abismo que ideologicamente a gente
levado a ignorar de forma sistemática. A gente acaba aceitando, a naturalizando. Então você nasce no mundo capitalista e você acha que sempre foi assim. Não foi. A Idade Média existiu para nos dizer que não sempre foi assim. O capitalismo não é algo determinado, ou melhor, ou mais bom, ou mais justo, ou o sistema definitivo da humanidade. Não é. Então, as ideologias, como a ideologia capitalista, isso na ordem burguesa e na ótica marxista, elas nos impelem, às vezes, a explorar, a concordar com a nossa própria exploração, a assumir a injustiça como um determinante natural e não como uma construção da sociedade, não como um problema humano. É importante que a gente entenda também que a ideologia não é uma mentira que a classe dominante inventa para subjugar a classe dominada. Veja, que inclusive os membros da classe dominante acreditam na ideologia. Isso está muito evidente no Brasil. Né? Eles acham, ou seja, a classe burguesa acredita que ela é boazinha, que as coisas são assim mesmo. Da mesma forma que o pobre acredita que as coisas são assim mesmo, uns têm que ser pobre, outros têm que ser rico, não estou dizendo com o conceito de ideologia que os ricos não acreditam nisso mesmo. Ou seja, eu nasci rico, tive sorte. Né? Foi por uma determinação ideológica. Eu tive a chance de nascer nesta família rica. Como se isso não fosse resultado de uma construção social. Então, quando você contesta a sociedade de classes, que é o que o comunismo faz enquanto proposta de Estado e não enquanto partido político, isso gera uma crise, né, na ideológica de ideias. Né? As pessoas estão acostumadas, elas vivem, elas organizam o pensamento e sua experiência humana numa sociedade de classes e alguém vai dizer para elas que não, você vai viver numa sociedade onde não tem classe? Como é que essas ideias existem? De onde vocês tiraram ela? Aí geralmente eu aponto a sociedade indígena. A gente não tem essa questão de classe no sentido de classe social e econômica. Então, chega lá no Yanomami e pergunta quem é o índio mais rico e quem é o índio mais pobre, qual que é o burguês e qual que é o proletário, como é que funcionam lá as classes sociais, quem é que explora quem. Vocês conseguem entender a expressão da ideologia? Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado também, de achar que de não ser maniqueísta no pensamento, não ser ingênuo, de achar que a ideologia é resultado de um plano maquiavélico da burguesia que armou essas ideias no sentido de dominar a classe proletária, como se os burgueses também não tivessem tomado pela ideologia e não acreditaram. Agora é óbvio que ele favorece. Para um branco, a ideologia racista favorece, te favorece. Para mim, que sou negro, não, que sou preto, não. A ideologia racista tem sobre a minha vida, sobre a minha prática, sobre a minha experiência social, um impacto brutal. Né? Eu odeio o racismo, eu odeio ser vítima de racismo. Então, esse tipo de ideologia, para mim, ela tem que ser combatida. Até porque ela é uma ideia falsa. As pessoas não acreditam só em ideias verdadeiras, a gente já falou sobre isso. As pessoas também acreditam em ideias falsas, elas são convencidas de ideia falsa. O Brasil hoje expressa muito bem, então não achem e não sejam ingênuos de achar que a ideologia é um plano maquiavélico e é assim que ela se realiza, é assim que ela acontece. Beleza? Então a gente fica aqui nessa segunda aula ainda sobre o conceito de ideologia. E aí a próxima aula a gente vai explorar a ideologia neofascista, a ideologia fascista, a ideologia nazista. Então tem uma série de ideologias, a gente vai explorar essa ideologia neonazista e nazifascista. É isso, até a próxima.